E o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, chamou de vingança o voto do ministro Alexandre de Moraes pela condenação do ex-presidente. O fim do primeiro ato da farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. Bom, são 8h32 no horário de Brasília, nós seguimos por aqui. Agora sim, Guta Pini, quero ouvir você a respeito dessa fala bastante contundente do filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. É uma fala, como você bem disse, de um filho, não somente de um senador da República. E ele está aí coberto de razão. A postura do ministro Alexandre de Moraes foi realmente uma postura de tudo menos de um juiz, o tempo inteiro ali num tom de acusação. E a grande questão, Dani, é que eles não conseguiram, a Procuradoria-Geral da República não conseguiu comprovar a ligação entre esse plano aí, punhal verde-amarelo, entre o 8 de janeiro e o presidente Jair Bolsonaro. Essa ligação, ela não existe. Eles não conseguiram comprovar. No início do jornal, você perguntou sobre a defesa, se a defesa conseguiu isentar Jair Bolsonaro das acusações. E a questão aqui também é se a acusação conseguiu comprovar as suas alegações. E é aí que está o ponto crucial, porque quando você está respondendo um processo criminal, você precisa ali se defender de acusações, mas quem tem o ônus de convencer alguém é a acusação. É a acusação que precisa convencer o juiz, através das provas, de que você cometeu aquele crime. Não é você que precisa comprovar que não cometeu. Não é assim que funciona. Então, essa prova, ela não existiu, ela não existe. Tanto que o próprio ministro Alexandre de Moraes, durante o julgamento, a apresentação do seu voto, em relação à impressão desse plano aí, punhal verde e amarelo, ele fez a seguinte colocação. O plano foi impresso no Palácio do Planalto no mesmo momento em que Jair Bolsonaro estava no Palácio. Então, como que ele disse? Como que é a palavra, gente? É você querer diminuir a inteligência do julgador, de achar, então, que ele não sabia. Então, ele fez uma ilação. O fato de ter sido impresso, se é que foi mesmo, no Palácio do Planalto, e o presidente estava no palácio, que é onde ele trabalhava, a partir disso, você concluir que ele, então, tinha ciência e que ele participou disso, é muito pouco. Você precisa comprovar, precisa ter uma ligação forte entre as condutas para que você possa criminalizar e condenar alguém. Da mesma forma, o 8 de janeiro. Ele não conseguiu trazer ali na sua argumentação as provas que liguem o presidente Jair Bolsonaro ao 8 de janeiro. Inclusive, ele fala que o Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos meio que para disfarçar, mas que ele poderia, sim, dar ordem de mando à distância. Ele fala desse tipo de crime, né? Que a pessoa, enfim, está longe e ela continua comandando. Cadê a ordem de comando? Cadê a voz? Cadê a ordem assinada? Cadê o áudio? Cadê a mensagem? Não tem nada. Então, essa é a grande questão. Como nós já falamos aqui anteriormente, todos estão autorizados a fazer julgamento moral sobre conversas que aconteceram, sobre cogitações, planejamento. Todos estão autorizados a isso. Agora, quando se trata de um processo penal, um processo judicial, que vai criminalizar condutas, que vai condenar pessoas à cadeia, aí não.
Aí você precisa de provas. E isso não aconteceu. Inclusive, não sei se os meus colegas advogados aqui na bancada concordam, mas eu não consegui perceber no voto do ministro Alexandre de Moraes uma apuração ali das provas. Ele não trouxe assim, a acusação disse isso, a defesa disse isso. Então eu vou cotejar essas provas, a palavra que eu estava buscando era essa. Não houve um cotejamento das provas ali durante o julgamento, porque um julgamento, até onde eu me recordo da Faculdade de Direito, é isso. Você precisa cotejar as provas trazidas pela acusação, as provas da defesa, e aí você faz uma avaliação. E aí você escolhe um lado, qual foi o lado que se desincumbiu do seu ônus. Isso não aconteceu. A minha avaliação desse julgamento é que o tempo inteiro o ministro Alexandre de Moraes ficou justificando a acusação, sem dar nenhum tipo de valor às alegações da defesa. Então, para mim, aquilo ali não foi um julgamento, não foi um voto de um relator de um processo, foi, na verdade, uma chancela à acusação.